Amados irmãos, a paz do Senhor, aos que estão aqui na igreja conosco, apreciando esse momento tão bom, né, na presença de Deus, aos irmãos que não poderão estar e acompanharão dos seus lares. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Vamos então ficar em pé, fazer uma oração e começar nossa última aula desta maravilhosa revista com a qual o Senhor nos abençoou de forma muito grande, não é? Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que estamos em Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. Senhor, esta manhã, fala ao nosso coração, fala à nossa alma. Fala ao coração do meu irmão e da minha irmã que aqui estão. Ó Senhor, abençoa-nos com toda a sorte de bênçãos. Que possamos hoje, ó Deus, ouvir a Tua voz e aprender, crescer, discernir, compreender a Tua vontade. É o que nós te pedimos, desde já, gratos. Te louvamos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que manhã bonita. Um sol muito bonito aqui em Brasília. Espero que por aí também esteja este sol bonito, né? Sol típico de verão. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a última parte da última lição. A última lição, lição número 11, e hoje nós vamos para a última parte. Antes de abrir na lição 11, abra a sua revista, pegue a revista, por gentileza, abra na página 16. Abra na página 16. Pegue a revista, abra na página 16. Quando você abrir na página 16, você tem exatamente aquele quadro que nos faz discernir as três grandes posições sobre o arrebatamento, já que a revista se destinou completamente ao arrebatamento. E aí você tem, lá na página 16, a posição nossa, que é pré-tribulacionista. Veja aí, nós cremos que o Senhor vai nos arrebatar antes da grande tribulação. Você tem a posição número 3, a lá de baixo, que acredita que Deus só arrebata a igreja depois que terminar toda a grande tribulação, né? E aí a igreja passaria por toda a grande tribulação. E você tem a posição que nós estamos estudando agora, que é a posição que diz que a igreja vai até metade da grande tribulação e é arrebatada no meio da grande tribulação, que se divide em 3 anos e meio a primeira parte, 3 anos e meio a segunda parte, e a igreja então só seria arrebatada nos 3 últimos anos e meio, porque os 3 primeiros anos, segundo eles, seria o início das dores. E nós já vimos em 2 lições que a Bíblia nos diz o contrário. Nós já vimos em 2 lições que a Bíblia nos fala absolutamente diferente. A Bíblia nos deixa de forma muito clara e patente o quê? Que nós não vamos passar pela grande tribulação, que a grande tribulação não é algo destinado à igreja. A igreja não está destinada à grande tribulação. E aí nós vimos, né?
Abra agora comigo, por gentileza, a lição número 11, páginas de número 69 em diante, 69 em diante, e aí já estudamos página 70, página 71, estudamos a questão da ira de Deus, e vimos que os textos são claros em nos afastar, literalmente, da grande tribulação, e estamos na página 72, na última aula vimos que acreditar que você passa pela grande tribulação é acreditar que você passa pelas 70 semanas de Daniel. E essas não são destinadas à igreja. Essas são destinadas a quem? Elas são destinadas a, literalmente, a Israel. Então há um erro muito grande em crer que a igreja passa pela grande tribulação, quando a grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. E essa não é destinada à igreja, é destinada a Israel. E hoje nós vamos ver os dois últimos argumentos dos que acreditam que a igreja passa pelo menos por metade da grande tribulação, os midi ou meso-tribulacionistas. E eles dizem exatamente o seguinte. Vamos para a página 73. Página 73. Abra comigo. O penúltimo argumento deles é que as duas testemunhas, página 73.2.3, que as duas testemunhas de Apocalipse 11, na verdade, não são dois personagens, mas sim um grupo muito grande de seres humanos, que estariam aqui durante a grande tribulação, para, influenciados pelo Espírito de Deus, fazer o quê? Fazer com que Israel entenda aquele momento e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Gente, aí que grupo seria este? Este grupo seria a igreja. Então, eles creem que, literalmente, as duas testemunhas e os 144 mil se referem à igreja, que passaria pela grande tribulação, e a igreja passando pela grande tribulação, ela de alguma forma ajudaria Israel e aqueles que estão aqui a, de alguma forma, compreenderem o evangelho eterno que será pregado neste momento, e salvar muitas vidas. Vamos lá, vamos devagarzinho. Amados irmãos, quando o texto bíblico fala das duas testemunhas, e dos 144 mil, ali em Apocalipse 10, Apocalipse 11, o texto se refere essencialmente a elementos judaicos, não à igreja. Os atos feitos pelas duas testemunhas, tudo que as testemunhas fazem, o que elas representam, tudo é judaico. Tanto é que a Bíblia diz que as duas testemunhas, Cristo faz questão de chamá-las no Apocalipse como as duas oliveiras. E a igreja nunca foi comparada à oliveira. A igreja é a figueira. A igreja é a videira, perdão. Figueira não, é a videira.
nós somos ramos da verdadeira videira, que é o Senhor Jesus. Agora, também há textos que dizem que nós fomos enxertados na oliveira, que é Israel, para depois constituir um só povo. Mas isso num futuro muito distante, para constituir somente um povo. Só que, se você e eu pararmos e pensar, se a última semana é a 70ª semana de Daniel, se a última semana é destinada a Israel, a presença da igreja aqui é absolutamente dispensável. Então, raciocine comigo. Na grande tribulação, Deus volta a tratar com o pessoal de Israel, e é óbvio que essas duas testemunhas, que todos os atos fazem referentes a fatos do Velho Testamento, são judeus que Deus vai levantar. E os 144 mil divididos em 12 mil de cada tribo, também são judeus, para influenciar Israel na grande tribulação, a fazer o que eles se negam a fazer até hoje, que é receber Jesus Cristo como aquele que veio da parte do Senhor, aquele que é o Messias. Então, não há que se perder muito tempo numa argumentação como essa, e num pensamento como esse, porque eles são naturalmente repelidos em razão de você e eu entendermos a 70ª semana de Daniel. Então, quem acabou de me ouvir e não entendeu muita coisa do que eu falei, significa que não ouviu a última aula. Para começo de conversa, se você me ouviu falar agora e não entendeu, você não ouviu a última aula. Então, o que você tem que fazer? Pastor Heber, com certeza, já disponibilizou o último estudo. Ele não atrasa. Então, você vai pegar o último estudo da escola dominical, vai assistir, e aí você entenderá o que eu acabei de falar. Porque não há tempo agora, irmãos, de voltar e falar tudo de novo sobre a 70ª semana. Não tem como. Mas presta atenção. Nenhum prejuízo você sofrerá. É só assistir a última aula e você verá que a 70ª semana não foi destinada à igreja. Foi destinada a Israel. E quem é que trabalha na 70ª semana? Judeus. Para convencer judeus que Jesus é o Messias. Por isso que a igreja não está mais aqui. Porque é Deus usando judeus, 144 mil, 12 mil de cada tribo. As duas grandes oliveiras, 2 grandes profetas judeus ele vai usar. Para que, na última semana de Daniel, na 70ª semana, ou seja, nos 7 anos da grande tribulação, judeus sendo usados por Deus, possam tocar em judeus, para que judeus aceitem o que não querem aceitar até hoje. Que é o quê? Que é Jesus é o Messias. Aí quando a coisa esquentar e eles estiveram perto de toda a morte, desce Jesus com a igreja que não está aqui, está na glória, e que foi arrebatada antes da grande tribulação, para salvar Israel. Aí é que Jesus bota os 2 pés no Monte da Oliveira, mostra as suas mãos cravadas. Eles vão reconhecer o Messias. Gente, é um povo de coração tão pesado, né? E eles não creem no Novo Testamento.
O judeu tradicional não crê no Novo Testamento. Ele ainda espera o Messias. Mesmo Jesus tendo provado por A e por B que era o Messias. Ai, pastor, mas como é que esse povo ainda tem dúvida? Gente, João Batista, que viveu na época de Cristo, depois de ter batizado Jesus, depois de ter identificado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Depois de dizer, mas você é o Messias, eu não tenho condições nem de amarrar as suas sandálias. Como é que você vem a mim? E Jesus diz, vamos cumprir a justiça do Pai? Me batize. E aí ele batiza. Depois de ter toda essa revelação, quando ele está preso, ele manda os discípulos perguntarem o quê? Você é o Messias mesmo, primo? Que era primo. Você é o Messias mesmo? Ou vem outro? Aí Jesus responde, com Isaías, os cegos veem, os mudos falam, é proclamado o evangelho do reino. Então, olhe para Isaías e veja o que eu faço. E olhando para Isaías e vendo o que eu faço, você vai ver que eu sou o Messias. Então vamos ser francos. Vamos dar um desconto para Israel. Não vamos pegar pesado com nosso irmão, não. Tá? Porque nós somos também filhos de Abraão. Eles são filhos de Isaac. Isaac é nosso irmão. Nós somos filhos de Abraão também. Agora, vamos pegar menos pesado, por uma razão simples. Se João Batista, que Jesus Cristo disse que não houve ninguém maior do que ele em matéria de profeta, teve dúvida, e o judeu de hoje, eles não acreditam no Novo Testamento. Eles não acreditam que o Messias veio. Então pega com calma, porque a grande tribulação é um ato também de amor de Deus para que eles aceitem o Messias. A igreja não precisa passar pela grande tribulação, porque a gente já aceitou o Messias. Entendeu? E aí nós vamos ver no final dessa querida aula, que consequência fantástica é essa de aceitar o Messias. Então é óbvio que se a igreja não vai estar na grande tribulação, que é a última semana de Daniel, que é para Israel voltar à presença de Deus, e aí você teve um review rapidinho da última aula. Mas assista ainda hoje a última aula. Tá? Tá lá. Vou pedir até para o Weber enviar para todos os grupos a última aula, Weber. Me faz esse favor. E aí, a de domingo passado, da 70ª semana. Obrigado. E aí, o que acontece? Por consequência, não tem como. Os 144 mil serem a igreja, e por consequência, as duas grandes testemunhas serem a igreja. Não tem como. Gente, grande tribulação bota na cabeça. É judeu sendo usado por Cristo para levar judeu a reconhecer Cristo como o Messias. Tá bom? Agora, tem uma argumentação que os mesotribulacionistas fazem, e essa sim é perigosíssima. Essa confunde a cabeça geral. Vamos a ela. Ela está na sua revista, no 2.4, página 74. Essa sim nós vamos investir um bom tempo explicando, para que não fique dúvidas. Página 74. Pegou a página 74? É a questão das trombetas. É a questão das trombetas. Vamos lá? Qual é o argumento? Com a revista de um lado e a Bíblia do outro, você, por gentileza, me abra 1 Coríntios, capítulo 15. Abre 1 Coríntios 15.
sem fechar a revista, tá bom? Revista de um lado, Bíblia do outro. Vamos lá, devagarzinho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Vamos bem devagarzinho para aprender tudo, né? Bem devagarzinho. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo está falando da ressurreição. E por que Paulo fala da ressurreição? Porque a cidade de Corinto é uma cidade grega. E os gregos não acreditavam em ressurreição. Os gregos não acreditavam em ressurreição. A cultura grega era aversa à ressurreição. Tanto é que em outra cidade grega, Tessalônica, os irmãos estavam todos chorando, com o coração pesado, dizendo: Jesus não voltou. E a irmã tal morreu. Jesus não voltou. E o irmão tal morreu. E Paulo disse que Jesus vai voltar. Como é que ficam os que morreram? Pastora Selma, a igreja em Tessalônica estava desesperada, porque para o grego morreu, acabou. Acabou. Aí Paulo diz: calma. Lá em 1 Tessalonicenses, ele diz: calma. Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. E tem uma notícia boa para vocês. Antes de nós, os vivos, sermos transformados, porque a impressão era que Cristo voltaria naquela época, porque o evangelho estava crescendo de tal forma, né? Antes de nós, os vivos, sermos transformados e subirmos e encontrarmos com Ele, os mortos se levantarão antes. Rapaz, mas isso foi um bálsamo na igreja. Eu tenho acompanhado a guerra, como os irmãos têm acompanhado, né? Aquele triste quadro. É tão ruim quando um louco está na frente de tudo. Deus vai cobrar cada uma das almas que Hitler brincou, cada uma das almas que Mussolini brincou, cada uma das almas que Stalin brincou, mas Deus vai cobrar de Putin cada uma das almas. Esse homem está arrebentado quando se encontrar com o Senhor Jesus, irmãos. Vai cobrar. Porque a quem mais é dado, mais é requerido. Como é que alguém com o poder que esse homem tem, faz o que está fazendo? Né? Deus vai requerer. Assim como Deus vai cobrar de mim, minha esposa, meus 2 filhos. Deus vai cobrar de você, pai, que está aqui, ó, casamento, fidelidade, filhos. Deus vai cobrar. Deus vai chamar cada um de nós à prestação de contas de tudo. De tudo. Só que um homem que tem maior poder, obviamente tem também maior responsabilidade. E uma das coisas que está fazendo muitos ucranianos chorarem menos a morte dos seus filhos é 1 Tessalonicenses. Porque mães estão dizendo: meu filho vai ressuscitar naquele dia. Porque somos crentes. É sério, irmãos. Rapidamente. Não, ele está matando tudo. São. Né? Ele, no fundo, está acabando com russos também que estão na Ucrânia. Meu Deus do céu.
Vamos lá. Agora voltando ao assunto. Então, a igreja em Tessalônica, irmãos, ficou com o coração assim, ó. Então quem morreu, inclusive, vai se encontrar com o Senhor é antes da gente que está vivo. Aí calmou o coração. Entendeu? Então, Paulo aqui em 1 Coríntios, numa outra cidade, com uma outra realidade, mas também grega, Paulo teve que simplesmente abrir um capítulo inteiro para falar de ressurreição, coisa que ele não precisou falar lá na igreja de Tessalônica, que também era grega. E aí no capítulo inteiro, falando de ressurreição e provando que ressurreição existe, lá no final ele diz, deixa eu ensinar para vocês um mistério, algo que ninguém sabia. E algo que foi e é da nova aliança. Você sabe perfeitamente que Jesus, ele mesmo diz que queria ensinar tudo aos seus discípulos, mas eles não tinham condições. E aí Jesus pede ao Pai, que envie o outro Consolador, e o Consolador ia continuar o ensino, que é o Espírito Santo. E ninguém se assuste dizendo, eita, o pastor Gedeon está dizendo que Cristo não ensinou tudo. Cristo fez tudo que o Pai determinou que ele fizesse. Agora, no tocante ao ensino, ele mesmo diz que tinha coisa que queria passar para os discípulos, ora, apóstolos, e que eles não tinham condições. E que o Espírito Santo viria depois. E Cristo, quando chama o apóstolo Paulo, Cristo dá a Paulo revelações que não tinha dado aos discípulos. E os discípulos, que eram as pessoas que podiam pegar e dizer, Paulo está ensinando errado, nunca fizeram isso. Ao contrário, o líder dos discípulos, o apóstolo Pedro, ele faz questão de dizer o seguinte, olha, eu leio tudo o que Paulo escreve. E o que ele escreve são sagradas escrituras. Coisas difíceis de entender que os loucos deturpam. Então, olha que interessante, Cristo usa Paulo para continuar a ensinar muita coisa que ele queria ensinar e não ensinou. Por isso que Paulo vem e diz no versículo 51, eis aqui vos digo um mistério. Ou seja, algo que não tinha sido ensinado até agora, e que eu estou ensinando, porque o próprio Deus determinou. Olha que interessante, Jesus não ensinou isso, mas o Espírito Santo fala com Paulo, e ainda diz, ensine. Olha que fantástico. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então tem gente que não vai morrer. Tem gente que o Senhor vai transformar. Aí diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele ensina aos irmãos em Corinto o seguinte, olha, vai ter uma trombeta que vai soar. Essa trombeta eu estou chamando Paulo de a última trombeta. E quando ela soar, os mortos são transformados e depois nós vivos somos transformados. E isso está em linha com o que ele ensinou em 1 Tessalonicenses. Ao ouvir da trombeta,
Os mortos são o quê? Ressuscitados, se encontram com Cristo nos ares, e os vivos serão transformados. Qual é o problema desse texto aqui? Esse texto fala de uma tal última trombeta. E os midi-tribulacionistas, você se lembra na sua cabeça aquela imagem que eu te passei 1000 vezes? Que a grande tribulação começa com 7 selos. Depois vem 7 trombetas. Depois vem 7 o quê? Taças. Você se lembra na sua mente, que eu passei isso tantas vezes, né? Nem precisava trazer hoje. Que quando se abre o último selo, são 7 anjos que estão chegando para tocar 7 trombetas. E quando a 7ª trombeta toca, aí é que vem 7 anjos para trazer as 7 taças da ira de Deus, se lembra? Os midi-tribulacionistas pegam esse texto isolado aqui para tentar provar a teoria deles. Porque eles dizem assim, olha que raciocínio interessante. 52, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, aí quando a última trombeta soa, os mortos ressuscitam. Uai, se os mortos ressuscitam, antes dos vivos serem transformados, e se isso é arrebatamento, acabou, pastor, estamos arrebentados, vamos passar por metade da grande tribulação, pastor. Meu Deus do céu. E agora como fica tudo o que vocês ensinaram? Entendeu o raciocínio deles? Não é um raciocínio interessante? Porque aqui tem última trombeta, lá em Apocalipse 11 tem última trombeta, a última trombeta é o final da primeira parte da grande tribulação, aí vem os 7 cálices da ira, então, juntando Coríntios com Apocalipse, nós estamos arrebentados. Nós estamos arrebentados, nós vamos passar pela primeira parte da grande tribulação, vamos ver o anticristo, vamos ver os 7 selos, vamos ver as trombetas, e vamos ser salvos só das 7 taças da ira. O argumento é até racional e inteligente. O único problema do argumento é a Bíblia. Oh, meu Deus do céu, é o único problema do argumento. É a Bíblia. Por quê? Será que última trombeta aqui é a mesma última trombeta de Apocalipse 11? Essa é a questão. Porque se eu acreditar, aí uma série de textos que já estudamos não batem. E a Bíblia é um todo unitário. Será que a expressão última trombeta aqui é a mesma expressão última trombeta de Apocalipse 11? Bem, vamos lá. Quando você pega 1 Coríntios, 1 Coríntios foi escrito 35 a 40 anos antes do Apocalipse. Vamos lá? Quantos anos 1 Coríntios foi escrito antes de Apocalipse? No mínimo, 35 anos a 40 anos. Pensa comigo. A igreja de Corinto já tinha um Apocalipse na mão? Porque o Apocalipse ainda ia ser escrito. Então, Pereira, se Paulo estivesse falando da última trombeta de Apocalipse, como é que a igreja ia entender se não existia Apocalipse? Pereira,
Quando tu manda um zap para Braulis, você manda um zap para ser entendida, né? Braulis, vá na São Rafael e compre isso, isso e isso. Tem sentido, Pereira, você falar, vá na São Rafael, se a São Rafael não existe? Se a São Rafael vai existir daqui a 40 anos? Ah, pastor, mas a Bíblia é um todo. Jesus usa o apóstolo Paulo para falar algo que era entendido na época, mas algo que ia ser entendido depois pela igreja inteira. Irmãos, Paulo está falando de escatologia para a igreja de Corinto. E Paulo estava falando de realidade que eles tinham. Não de realidade que eles ainda iam ter. Então toma cuidado, porque a gente não pode pegar uma mesma palavra na Bíblia e sair em todos os livros e dizer, olha aqui, ó, o conjunto inteiro do conhecimento dessa palavra é isso, porque não é. Tem gente que briga com a gente, que diz assim, olha, arrebatamento não existe, porque arrebatamento em Mateus não é a palavra harpazo. Em Lucas não é a palavra raspazo. Rapazo, que é tomar para si, tipo pegar um peixe com arpão, só Paulo falou. Gente, pelo amor de Deus. Assim como a palavra manga pode significar manga de o quê? Como fruta. Como rir dos outros, o verbo mangar. E etc. A palavra trombeta não tem um único sentido. No Velho Testamento, os sons e as trombetas eram diferentes. Então presta atenção. Entenda algo simples. Última trombeta que Paulo está escrevendo aqui, não é a mesma sétima trombeta de Apocalipse. Por quê? Porque não se tinha o Apocalipse nessa época. Paulo escreve para a igreja, se referindo à última trombeta. Então, o que, pastor? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, entenda que os irmãos de Corinto, ao ler, eita, vai ter a última trombeta. Uau! E com a última trombeta, quem está morto ressuscita. E quem está vivo é transformado. Eles nunca pensariam em sétima trombeta do Apocalipse, porque Apocalipse não existia. Isso está claro? Ficou tranquilo? É o mesmo do que eu dizer para vocês, olha, por gentileza, irmãos, o Brasil talvez entre na guerra da Rússia com a Ucrânia. Se o Brasil entrar na guerra da Rússia com a Ucrânia, os irmãos, por gentileza, que estão nessa guerra, ao se alistarem, por gentileza, lutem na guerra no país chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os irmãos já ouviram falar no país Sítio do Pica-Pau Amarelo? Qual é a capital do país Sítio do Pica-Pau Amarelo? Tem sentido? Agora, se eu disser, os irmãos, por gentileza, lutem no fronte da Bélgica, porque lá vai morrer menos gente. Os irmãos vão entender? Tem um país chamado Bélgica. Pronto. Não fica fácil? Se um dia vier a existir um país chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, ótimo. Aí alguns intérpretes vão dizer, olha, o pastor já estava tendo uma revelação
de que viria o Cid do Pica-Pau Amarelo, como o país está doido, em homenagem a Monteiro Lobato, está maluco? Preste atenção, tem como os irmãos de Corinto pegar essa passagem e levar para o Apocalipse, o Apocalipse não existe? Não tem como. Então que trombeta é essa que ele está falando? Porque é a última. É a última. Não seria o Espírito Santo depois querendo que a igreja interpretasse Apocalipse junto com Corinto? Vamos ver se o Espírito Santo quer isso mesmo? Vamos lá. Corinto era uma cidade grega. Paulo pega um capítulo inteiro para falar com gregos, na realidade deles. Se Corinto fosse uma cidade do DF, Paulo falaria à luz do Distrito Federal com a gente. Se Corinto fosse uma cidade do Nordeste, Paulo falaria como se estivesse falando com nordestinos. Se Corinto fosse uma cidade de São Paulo, Paulo falaria em estilo diferente. Então o que eu quero te falar? Eu quero te falar algo extremamente simples. O que ele escreve na carta de Corinto é dentro da realidade da cidade de Corinto. E Corinto inteira, 1ª e 2ª Corinto, Paulo fala tudo sobre a fé, à luz do que eles entendiam muito bem, os esportes. Como assim, pastor, os esportes? Gente, pega Corinto. Paulo diz que a gente tem que viver a fé como um atleta que em tudo se domina. Para Paulo dizer que a gente não pode ceder ao pecado, Paulo diz, um atleta não se domina. Um atleta não tem hora de acordar, dormir, levantar, deitar. Um atleta come qualquer coisa. Eita, pastor, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Vamos lá. Quando Paulo fala da vida eterna e galardão, Paulo diz, olha, todos nós, a vida espiritual é uma corrida. Aí eles entenderam. É uma corrida. E olha que a gente tem uma multidão de testemunha nos vendo. O que eles se lembravam? Dos jogos istmicos. Dos jogos na cidade de Corinto, que era uma cidade istmica. E aí eles se lembravam dos estádios gregos e todo mundo vendo e torcendo para o corredor chegar mais rápido. Quando Paulo diz, olha, só um recebe o louro da vitória, ele fala do galardão e ele diz da individualidade do galardão. Aí eles entenderam, porque eles estavam numa cidade eminentemente o quê? Grega e que tinha o seu máximo nos esportes. E escute, em Corinto existia o que existia em Atenas. Atenas, os jogos, entre aspas, que viriam a ser depois chamados olímpicos. Aqui em Corinto, os jogos gregos istmicos, porque Corinto é uma cidade istmica, cercada de água, com grandes portos. E aí o que acontece? Os jogos começavam com a primeira trombeta grega chamando para os jogos. Então, quando é que eu sabia que os jogos começavam? Era uma trombeta com um toque X. Aí íamos todos torcer pelos nossos atletas. Dinheiro, meu irmão, mas rolava feito doido. Apostas altíssimas nesses jogos. Várias trombetas eram tocadas durante os jogos para anunciar quem ganhou e quem perdeu. E havia uma última trombeta com um toque especial para dizer: os jogos finalizaram. Não tem mais nada o que fazer.
Não tem mais nada que apostar. Voltem à vida de vocês. Acabou esse momento. Então a última trombeta era o sinal emitido nos jogos istmicos aqui, para determinar de forma muito clara que aquele momento tinha se encerrado. E começava um outro momento em Corinto. O que Paulo faz? Paulo se aproveita de toda essa figura para falar da vida cristã, da fé cristã, de como se vive a vida. Vamos lá. Já que vocês em Corinto só sabem a fundo o que é esporte, então é por isso que hoje eu não condeno o pobre do cristão que gosta de futebol, gosta de basquetebol, gosta de voleibol. O que eu condeno é pregador doido, que quando aprende o que é Baal, aí diz, olha de onde veio os jogos. Futebol, voleibol, handball, tudo é de Baal. Tem doido para tudo. Tem doido para tudo. Para pegar texto bíblico e botar o diabo onde o diabo não está. É incrível. É incrível como o crente fala mais do diabo que o próprio diabo. Vê diabo. E o pobre do diabo lá, poxa, não estava ali. Como é que ele me viu ali? É incrível. Entendeu? Agora, com isso também não estou defendendo o futebol, o basquetebol, nas suas ramificações malignas. Porque tem muito de errado lá dentro. Tem muito de problemático, de roubo, de fornicação, de adultério. Mas também tem muito crente que lá dentro fez um nome cristão. Me lembro perfeitamente do jogador Kaká no São Paulo, ele. E a época em que o São Paulo foi tricampeão mundial e conquistou tudo, uns jogadores de outro time, brincando com eles, porque eles não saíam para prostituição, para balada, para bebedeira, chamavam eles de menininhas, entendeu? De forma maldosa, porque era tudo crente. E foi a época em que o São Paulo mais alcançou títulos. Então, tem gente séria, comprometida com Deus em tudo que é esporte. E a cidade de Corinto tinha nos esportes um momento mais feliz da vida deles. Tanto é que Paulo, a partir de hoje, leia 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver, está tudo ligado a esporte, para ver se eles entendiam a realidade espiritual. E Cristo faz a mesma coisa, que foi Cristo que inspirou Paulo a escrever 1 Coríntios. Agora veja bem, Cristo chegou e disse, quer viver a vida espiritual? Faz como um atleta, se domine em tudo. Não perca tempo. Tem a hora de acordar, tem a hora de dormir, seja disciplinado. Assim como um atleta luta para ganhar o louro da vitória, você deve lutar para ganhar seu galardão. Aí você quer que eu interprete 1 Coríntios 15 à luz de Apocalipse? Primeiro, Apocalipse não existia. Segundo, o contexto de 1 Coríntios é completamente diferente. E 1 Coríntios 15 continua sendo um texto de Paulo para uma igreja grega. Tanto é que ele defende a ressurreição, porque os gregos não acreditavam na ressurreição. E Paulo, para explicar para eles o arrebatamento da igreja, Paulo diz, vou contar para vocês um mistério. Aí Paulo diz, como é que eu conto esse mistério? Como é que esses gregos vão entender? Aí ele pensou, bem, assim como tem a última trombeta, que finaliza o momento auge da vida deles, que é o conjunto de jogos istmicos,
ou seja, os, entre aspas, Jogos Olímpicos, Jogos Istmos, assim eu também vou fazer. E eu vou mostrar para eles que o melhor venha depois da última trombeta. E ele diz, vai soar uma última trombeta. Aí eles ficaram assim, eita, vai ter uma trombeta? Vai. E essa trombeta é uma trombeta que vem dos céus, é de Deus. E ao contrário dos jogos istmicos, a vida não volta à normalidade chata. Ao contrário, fatos sobrenaturais vão acontecer. Mortos vão ressuscitar. Vivos serão transformados. E ele aproveita que está ensinando ressurreição, uma figura deles para trazer para cá. Aí o que os midi-tribulacionistas fazem? Junta Jesus com Genésio. E diz que é a mesma coisa. Pega esta trombeta aqui e bota lá em Apocalipse 11. Essa trombeta é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses. Olha que lindo. Essa trombeta aqui, veja, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aí eles entenderam, opa, a última trombeta fecha um ciclo na nossa vida e abre outro. Então, vem uma trombeta dos céus, que é a última trombeta, e que vai fechar um ciclo e abrir outro. E aí mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Agora, olhe que interessante. Vá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Está bem pertinho. Gálatas, Efésios, 1 Tessalonicenses. Quando você pega 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Do versículo 13 em diante, você vê que a trombeta que Paulo fala lá é a mesma trombeta que ele fala aqui em 1 Tessalonicenses. Só que aqui ele não chama de última trombeta. Por que, Lidiane? Por uma razão simples. Aqui não tinham jogos istmicos. Em 1 Tessalonicenses, você está numa cidade grega que não é dominada pelo futebol, pelo voleibol, pelo basquetebol, pelo handebol. Na época não tinha esses esportes. Eu estou traduzindo para hoje, entendeu? Na época era a luta, era o atletismo era muito forte, a maratona. Era lindo. Né? Imagine um bando de homem pelado correndo. Imagine isso. Um bando de homem pelado se abraçando, lutando. Inclusive, aqueles que eram judeus, facilmente eles identificavam e tiravam dos jogos. Os judeus, inclusive, dessa época, eram muito discriminados. Por quê? Porque o judeu é circuncidado. Dá para ver direitinho quem é judeu. Está faltando uma partezinha que recobre a glande, que é o prepúcio. Entendeu? Rapaz, mas judeu ficava revoltado, que queria participar, principalmente os judeus helenistas, aqueles que já tinham um helenismo no coração. Aí eles eram discriminados, jogados de canto. Por quê? Porque tá na cara que está faltando alguma coisa por lá, entendeu? Vamos lá. Agora, olha aqui, a pelezinha que recobre. Versículo 13 de 1 Tessalonicenses 4. Olha que interessante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que vós não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também em Jesus dormem os que tornará a trazer com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Lá ele diz, um mistério.
Aqui ele diz, pela palavra de quem? Do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Essa trombeta aqui, ele chama de trombeta de Deus, que é a mesma da última lá. E aqui ele não usa a linguagem dos jogos, porque aqui os jogos na cidade de Tessalônica não eram tão fortes como em Corinto. Tinha. Eles participavam. Eles iam a Atenas, sim, iam. Mas aqui é um povo que Paulo podia escrever de forma diferente, porque não era tarado por jogo, entendeu? Não era fanático por jogo, não era doido com o jogo. E é fácil entender isso. Veja que interessante. Hoje os esportes exercem função social muito grande. Há estudos de mestrado e doutorado mostrando o quanto os esportes são importantes numa sociedade. Quem estuda história já tem um mestrado em história, que antigamente era só em educação física. Agora não, até história. Tem um mestrado mostrando a importância dos esportes durante toda a história. E, para você ter uma ideia, hoje o mundo inteiro, por uma questão de marketing, de comunicação em massa, é fanatizado por futebol. Então, o mundo inteiro para ver uma Copa do Mundo. O mundo inteiro para ver uma decisão de Champions. As mulheres não sabem o que é isso. Mas Champions é o campeonato mais disputado do mundo de clubes. É lá na Europa. Inclusive ia ser a final em São Petersburgo. A FIFA, punindo a Rússia, trouxe de São Petersburgo para Paris a final. Né? E de lá, com certeza, sairá o campeão da Europa, que deve pegar de novo o meu time mais uma vez, né? Nesse final de ano. Não há times, né? Aqui na Sul-Americana, né? Então, inclusive, por exemplo, a final de jogos dos sul-americanos da Libertadores, né? Já se tornou um evento mundial. A última final teve exatamente quase o mesmo número assistindo o jogo, o mesmo número que o número de audientes da Champions, né? Não por uma coincidência, uma questão de competência, né? O time do seu pastor ganhou a penúltima final, a última final, deve ganhar a próxima. Estamos cansados, né? Estamos cansados. Normal, né? Normal. É o que se espera, né? Muito bem. Agora, voltando à matéria. Essa é a matéria, né? Voltando à matéria. Então, olha que interessante. É que Jesus honra os humildes e etc, não é verdade? E aí vem tudo, né? Mas voltando à matéria. A grande questão que se tem aqui é, por que aqui ele não fala última trombeta? Tem necessidade, Selma, de falar última trombeta numa sociedade que não está nem por aí com trombeta? Em Tessalonicenses, é a mesma coisa que querer falar de futebol para norte-americano. Gente, norte-americano é viciado em basquete. Entendeu? Basquete. Não é futebol. Lá, futebol e nada é a mesma coisa. Agora, diga que são as finais da NBA. Eles morrem para tudo. Para absolutamente tudo para isso.
E aqui no Brasil, basquete, com todo o respeito. É maravilhoso? É. Tem gente que gosta? Sim. Mas você para assistir a final? Não. Não é verdade? Então, você escreve para a realidade. E escute o mais importante. A trombeta daqui não é a de João. A de Apocalipse 11. Que inclusive nem é a última trombeta. Porque tem uma trombeta final ainda para inaugurar o milênio, o reino de Cristo. Ainda tem esse detalhe. A 7ª trombeta não é a última trombeta. A última trombeta da Bíblia é uma para inaugurar o milênio, o reino de Cristo. A 7ª trombeta de lá não é para finalizar um período e começar outro. Não, é para continuar todo um período que existia de grande tribulação. É só para anunciar que a coisa vai ficar pior. Que vem as 7 taças da ira de Deus. São trombetas completamente diferentes. Essa daqui, trombeta de vitória, de graça, de misericórdia para a igreja. A de lá, trombeta de dor, de anúncio do pior que ainda viria. Do final da ira de Deus, como estudamos na aula passada. Então não se confundem. Não são as mesmas. E aí, por um erro de interpretação, os nossos irmãos midi-tribulacionistas chamam Jesus Genésio e querem botar a igreja aqui. Porque última trombeta aqui é a mesma coisa de última trombeta lá. As finalidades das trombetas são diferentes. A finalidade da trombeta de Corinto é para ressurreição e vida eterna. A finalidade da trombeta do Apocalipse é para o auge da morte durante a grande tribulação. E, finalizando o nosso estudo, abre em Romanos capítulo 5. Joelzinho, que hoje está com a mocidade, o pastor Elias, lá em Planaltina de Goiás, num local tão bonito lá. A juventude está lá, os que puderam ir, graças a Deus. Os que não puderam, ano que vem vão. É devagar, devagar e sempre, né? Vai. Tão bonito lá o local. E você, jovem, merece um descanso, né? Faz bem para você. Mas a gente entende as limitações que o tempo está tendo. Um ano dá, o outro não deu, um ano dá, e assim a gente vai. Deixa eu terminar com você lendo Romanos 5 e te mostrando um dos textos mais preciosos da palavra de Deus. Esse é precioso ao extremo. E esse eu quero que você guarde no coração, meu amado irmão. Então não tem como ser nem pós-tribulacionista, nem midi-tribulacionista. Juntando todos os textos da Bíblia, a gente vê de forma clara o amor de Deus nos livrando do maior momento de ira, que é a ira do Cordeiro. Olha o que diz Romanos capítulo 5, bem devagarzinho. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com quem? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É muito estranho ter paz com Deus e depois receber a ira de Deus. É muito estranho isso. Aí eu tenho paz com minha esposa e minha esposa vem me matar. Se em termos humanos é inconcebível uma ação de destruição entre dois que têm paz, quanto mais em termos espirituais, sendo Deus quem é.
Meu irmão, você já foi justificado pela fé. Se com tua boca confessares, teu coração crer que Jesus Cristo é Jesus, você está justificado. Não porque você é justo, porque Deus é bom. Vamos lá. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você não tem que ficar com medo de grande tribulação. Você tem que ficar com o coração firme, esperando o que Deus preparou para você, que é chamado glória de Deus. Está vendo que o raciocínio é tranquilo? Continue. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não pense que sendo justificado por Cristo e tendo paz com Deus, você não vai ter problema aqui embaixo. Você tem tribulação. Mas até estas têm finalidades. Olha que interessante. Sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência há o quê? Como assim, pastor? Fácil. Cada momento difícil que a gente vive, a gente vê o amor de Deus nos fazendo passar por aquilo com Ele. E de duas formas, às vezes nos dando forças, e a gente consegue passar, e às vezes fazendo um milagre. Porque o crente tem que contar com isso. Às vezes ele vai passar com Deus dando forças. É o que está acontecendo com Marcos. Nós estamos orando por ele. Deus está dando forças para o Marcos. E Deus está abrindo, lá em São Paulo, a possibilidade dele ser tratado. Mas ninguém diz que não é possível um milagre. Eu já orei para Deus fazer um milagre na vida dele, ainda não fez. Mas e se chegar o momento de Deus fazer um milagre na vida do Marcos? Ele vai fazer. Então escute, gente, não é o fato de você estar servindo a Deus que te livra de câncer, te livra de AIDS. Ai, pastor, crente não pode pegar AIDS. Meu amigo, pegue uma seringa. Pegue uma seringa com sangue contaminado. Isso pode acontecer em qualquer canto. Não sei se é verdade, mas teve uma reportagem de um maluco que num desses McDonald's, Burger King, esses fast food, o cara pegou o sangue dele, ia botando o sanduíche e o sangue dele em tudo. Será que contaminou? Não sei. Você está livre disso? Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, que quando você devolve um suco para refazerem um suco, tem gente ruim na cozinha que cospe. Eu não sei se é verdade. Estou falando pelo que eu ouvi falar. Não sei se é verdade, mas dizem por aí. Eu, pelo sim ou pelo não, o suco pode ter vindo horrível. Está lindo em nome de Jesus. Santificado em nome de Jesus. Eu não mando nada de volta para a cozinha de ninguém para fazer nada. O único local que eu confio 100% de comida é das irmãs da igreja. Aí eu posso chegar e dizer, ai, meu bife está ruim, porque crente é bicho chato. Mas não é. Vai para um congresso trabalhar. Crente é chato. Por quê? Porque a gente é filho do rei mesmo e a gente é chato. Ai, que eu gosto do meu bife assim. Ai, que eu gosto do meu bife assim. Lá vai a pobre das irmãs fritar de novo meu bife. E as pobres ainda oram pelo meu bife. É o único local que eu confio de comida. O resto veio sangrando, o boi gritando, tá
tá bom. Veio torrado com um boi gritando também, tá bom. Sério, eu sei lá. Deus o livre e guarde, sei lá se é verdade. Eu não sei se é verdade. Mas, onde tem fogo, eu estou doido hoje, né? Onde tem fumaça, tem fogo. Sei lá. Eu não posso dizer que o empresariado brasileiro é todo sem sinceridade. Não, tem gente sincera. Então presta atenção, é o que está acontecendo com Marcos. Marcos está vivendo um momento difícil na vida dele. A gente está orando, o que Deus está fazendo com ele? Deus está dando forças a ele, dando forças, e ele está no tratamento. Agora, ou Deus nos dá força no tratamento, ou Deus faz um milagre completo. Gente, está aqui a Adriana. Ela deu o testemunho do que Deus fez com ela. Não é verdade? Gente, está aqui a Adriana. Eu ouvi o testemunho, ela dizendo de tudo que ela estava passando, do câncer, que tiraram uma parte. E que Deus teve misericórdia. Está aqui em pé, viva, feliz. Agora, eu também tenho que glorificar a Deus, porque está o Marcos em pé, e com dores, mas Deus vai ter misericórdia. Você entendeu como é que Deus faz? Deus faz de um jeito, Deus faz do outro. Agora, compreende o texto, olha. Tudo isso para nos trazer a esperança. Para dar outra vez que tiver problema, a gente saber. Ou Deus cuida da gente por intermédio dos médicos, ou Deus cuida da gente com milagre. De alguma forma Ele cuida. Gente, Deus é tão bom. Eu não vou dizer quem foi e não vou dizer o nome, para que a SEB e a CAESB não vá em cima da pobre da irmã. Mas tem irmã aqui na igreja que faz aniversário e as contas vêm zeradas. Está brincando com a minha cara? Eu estou falando sério, eu não vou dizer o nome, porque senão a CAESB vai em cima dela. A SEB vai em cima dela. Eu estou, está aqui, na escola dominical, olhando para a minha cara, rindo. Semana passada deu o testemunho, eu disse assim, meu Deus do céu, não acredito não, filha. Sério. Ela faz aniversário, no dia do aniversário dela, o mês dela, as contas vêm tudo zeradas. Aí que ensino, que Jesus faz milagre, ele não faz comigo não. No meu aniversário é que as contas vêm pegando fogo. Aí vamos lá. Que Deus é esse que trata um de um jeito ou outro? Não. Quando minhas contas vêm pegando fogo, Deus me lembra, calma, você é dizimista, peça rara. Vem sempre um dinheirinho extra para eu pagar as contas. E a outra também é dizimista, só que para ela, o que Jesus faz? Já paga adiantado as contas, diz aí, presente de aniversário. Estou brincando não, na pandemia ela não pôde trabalhar. O que Jesus fazia? Deixava na caixa de correio dela dinheiro. Gente, olha o que é a vida de um crente. Então isso gera na gente esperança, olha o versículo 5. E a esperança não traz confusão. Gente, a gente fica assim, poxa, a gente passa por tanta tribulação. Ai, será que vai passar pela grande tribulação? Gente, a esperança não traz confusão. Olha a razão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O que foi derramado na gente? O amor de Deus. Que amor é esse que vai pegar e me ferrar todinho na grande tribulação? Que amor é esse que me deixa arregaçado na grande tribulação? Vamos lá. Versículo 6. Sublinhe isso. Porque Cristo
estando nós ainda fracos, ou seja, fora da fé, morreu a seu tempo por ímpios. E vamos lá, porque apenas alguém morrerá por um justo. Morrer por um justo, beleza, mas por ímpio? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Jesus morreu foi pelos ímpios. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós o quê? Alguma dúvida? De que Deus te ama? Às vezes a gente fica perdido. Quem ama mais a gente? Deus ou Cristo? O Pai ou o Filho? Mas há um só Deus, né? É o mesmo amor. Olha o 9. Por Cristo, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu o quê? Seremos por ele salvos de quê? Acorda. Há um momento em que a ira de Deus virá. Se chama grande o quê? E o sangue de Cristo, que já fez tudo por mim, me dá uma garantia a mais. Eu estou livre da ira de Deus. Então, vai viver não se preocupando com a grande tribulação, não. Vai viver sonhando com teu galardão. Vai viver evangelizando. Vai viver feliz. Porque de tristeza já basta. Não é lindo um texto desse? E olha que Paulo continua, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ninguém me bota na grande tribulação não, rapaz. Eu sou salvo porque meu Salvador está vivo. E não somente isso, como se ser salvo da ira e da grande tribulação fosse pouco, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Seria estranho o meu Deus, com quem já estou reconciliado, me jogar no momento de maior ira dele. E olha que a grande tribulação ainda é momento de ira com amor, para que Israel volte para ele. Eu não preciso estar na grande tribulação. Eu já fui reconciliado. E o amor de Deus fez o sangue de Jesus verter na cruz, e o sangue dele me livra da ira. Sabe por quê? Porque toda a ira que vinha para mim, já caiu nele. Difícil entender isso? Difícil. Então, não fique com medo de grande tribulação, não. Vai todo dia pedir perdão dos pecados e dizer: Jesus, obrigado por mais um dia. Estou aqui na tua presença. E fica que nem um sapateiro. Trabalha um pouquinho, olha para o céu. Ó Jesus, se voltar eu estou aqui. Faz a unha lá, Cris. Ó Jesus, se voltar eu estou aqui. Eliezer termina de estudar o conteúdo e diz: ó Jesus, se voltar eu estou por aqui. Mota faz a petição inicial do cliente, olha para o céu e diz: ó Jesus, estou aqui, hein? Aguarda o Senhor Jesus. É sério, irmãos, é sério. Você, Heber,
de vez em quando está sem ninguém na loja para atender, o que é quase impossível, dá uma saída lá fora. Olha para o céu e diz, ó Jesus, estou aqui, hein? Esquece de mim, não. Faz assim. E viva na esperança gloriosa da última trombeta, que não é a do Apocalipse. É o último som, porque 3 sons existirão. E há um som que nos levará ao céu. E bendito seja o Senhor para todo sempre.